Hoje então a gente vai falar de doença arterial periférica, e doença arterial periférica é um tema assim que o cardiologista precisa saber. O Adélio falando boa noite, se tiver algum problema de áudio aí, podem avisar. Então, doença arterial periférica, ao contrário do que muitos pensam, é só mandar pro vascular, acabou. O cardiologista precisa saber, e se você está pensando em prestar a prova de título, mais ainda. Então, é um tema que cai de vez em quando na prova, uma questão ou outra. Ano passado, TEC 2020, caíram 3 questões de doença arterial periférica. Até surpreendeu a gente aí. Então precisa saber. E é uma doença aterosclerótica que geralmente vem junto com outros achados cardiológicos, como doença arterial coronariana, etc. Boa noite, acho que está tudo ok aí, né? Então, para falar um pouquinho de doença arterial periférica, eu vou trazer um paciente para nos ajudar aqui. É seu Antônio, um paciente de 68 anos, que nos procurou no consultório com um quadro de dor nos membros inferiores, dor na perna, quando ele caminhava. Ele andava um quarteirão e tinha que parar, porque sentia dor na perna, sentia dor na panturrilha. Geralmente ele precisava sentar, achar um banco, sentar, e demorava alguns minutos para melhorar essa dor. Então essa é uma história clássica de claudicação intermitente. A gente está falando de doença arterial periférica, o primeiro sintoma que passa na nossa cabeça é claudicação intermitente. Então, esse padrão de demorar um tempo para começar a dor e depois melhorar com repouso, tudo sugere que realmente a gente esteja com uma isquemia muscular lá, porque tem uma obstrução arterial em membro inferior. Mas vamos ver o que mais que a gente precisa avaliar nesse paciente. Continuando a história clínica do seu Antônio, seu Antônio era hipertenso, diabético e dislipidêmico. Ele usava enalapril 10 duas vezes, clortalidona 12,5 duas vezes, metformina 500 duas vezes, XR, e uma simvastatina de 20. Ele era ex-tabagista também, fumou aí por 40 anos maço e parou uns 5 anos atrás. Então, um paciente de 68 anos, sexo masculino, hipertenso, diabético, dislipidêmico e ex-tabagista, você vai pensar em alguma outra coisa que não seja aterosclerose? A primeira hipótese, com certeza, vai ser doença aterosclerótica, né? Boa noite, Glaucia, o pessoal entrando aí. Então, a gente pensaria em doença aterosclerótica. O que a gente vai precisar avaliar no exame físico desse paciente para ver se bate com o que a gente está pensando? Então a gente tem que pensar como que a gente vai achar essa obstrução objetivamente no exame físico. Então, duas coisas que a gente precisa ver é, primeiro, palpar pulso, e segundo, auscultar sopro. E daí, auscultar sopro, eu não estou falando só de auscultar sopro cardíaco. Óbvio que você vai fazer o exame cardíaco, auscultar lá foco mitral, tricúspide, etc., ausculta pulmonar, exame abdominal, mas nesses pacientes vale a pena tentar auscultar sopro em outros lugares. Então, como por exemplo em artéria poplítea, artéria femoral, ver se você consegue encontrar algum sopro numa das artérias principais. Boa noite, pessoal aí na área, pessoal elogiando aí a plataforma, valeu, Marcos. Então, a gente precisa auscultar sopro. E além do sopro, palpar pulso. Então vamos ver se tem algum pulso assimétrico. Se tiver um pulso reduzido em um dos lados, sugere que deve ter alguma obstrução. Então, além de palpar pulso, as duas coisas principais do exame físico é isso: palpar pulso e auscultar sopro. Sopro eu falo nas artérias, não só cardíaco. A gente vai ter que medir pressão. E como muitos dos pacientes, principalmente pacientes mais idosos, que têm uma chance maior de ter doença aterosclerótica, mesmo assintomático, vale a pena a gente medir a pressão nos 4 membros na primeira consulta, pelo menos. E aqui, se ele já vem com uma queixa de claudicação intermitente, a gente tem que ter um cuidado extra nessa aferição de pressão. Então, uma coisa que esse paciente merece, com certeza, e a maior parte dos pacientes, mesmo assintomáticos, também merece, seria realizar um ITB. Vocês lembram o que é ITB? ITB é o índice tornozelo braquial, né? Então, o índice tornozelo braquial, como o próprio nome diz, a gente vai pegar uma pressão arterial sistólica do tornozelo e dividir pela braquial. Então, como que a gente vai fazer isso na prática? Então, você vai examinar o paciente, colocar o esfígma no braço e aferir a artéria braquial. Normal, como você ausculta qualquer paciente para ver pressão. E você vai anotar a pressão arterial sistólica. Aqui vai ser a pressão arterial sistólica braquial, que você vai colocar embaixo lá da equação. E, na sequência, você vai colocar o manguito no tornozelo e vai tentar auscultar ou sentir a artéria pediosa. O ideal, quando você quer ver mesmo de uma forma mais precisa o ITB, o ideal é que você tivesse aquele sonar Doppler, aquele que fica fazendo barulhinho, para pôr um gelzinho lá em cima da pediosa, e aí você consegue escutar bem claramente quando para de auscultar a pediosa. Então,
não tenho Doppler, posso tentar palpar, escutar? Pode. O ideal é com um sonar Doppler. Se não tiver, daí tenta com outro. Então, geralmente, você vai pegar essa pressão arterial sistólica que você mediu lá na artéria pediosa, lá no pé. Então, acho que vocês lembram da anatomia, né? Bem na parte do dorso do pé, artéria pediosa. Então, você pega a pressão arterial sistólica que você mediu ali e divide pela pressão arterial sistólica que você mediu na braquial. O normal é dar 1. A princípio, se o paciente não tem nenhuma obstrução, deve dar 1, porque a pressão é igual. Em teoria, a gente considera normal de 1 a 1,4. E se vier acima de 1,4, né? Se vier acima de 1,4, a gente tem que pensar em algum erro de medida, principalmente paciente diabético, paciente com doença renal crônica, que podem ter a artéria muito calcificada e às vezes não dá para ter uma medida confiável. E às vezes vem um ITB de 1,5, 1,6, daí não dá para confiar muito. Então é mais difícil a gente encontrar um ITB acima de 1,4. O que a gente considera alterado é quando vem um ITB abaixo de 1. Então de 0,9 a 1 seria limítrofe, e a gente considera alterado abaixo de 0,9. Então só imaginando, você mediu lá a pressão arterial sistólica no braço, deu 120 por 80, 120 de pressão sistólica. Você vai lá na pediosa, você vai tentar auscultar lá com o sonar Doppler, dá 60 por 40, por exemplo. Aí você faz o cálculo lá, 60 dividido por 120 vai dar 0,5, metade. Então 0,5 representa provavelmente uma obstrução mais importante em membro inferior, naquele membro que você aferiu, certo? Então é assim que você vai medir. Pega a pressão lá da perna dividido pela pressão do braço. E a gente considera menor que 0,9 alterado, 0,7 a 0,9 seria leve, 0,4 a 0,7 moderado e abaixo de 0,4 seria grave. É um sinal que realmente tem uma obstrução importante. Então o ITB merece com certeza, e mesmo para paciente assintomático. Se for ver lá a classificação de risco, o paciente hipertenso, o ITB alterado, menor que 0,9, pode até mudar o risco desse paciente. Então é um sinal aí de uma doença aterosclerótica subclínica, se o paciente ainda não está sentindo nada. No caso do seu Antônio, não. O seu Antônio estava sentindo claudicação, então era mais provável ainda que a gente encontrar alguma coisa. O que a gente pode encontrar também no exame físico do seu Antônio? Então no exame físico a gente pode encontrar algumas alterações de pele. Então às vezes você vê a atrofia muscular da perna, pode ter atrofia da gordura das polpas digitais, é tudo um sinal que está com uma circulação ruim aí para essa região. Você pode ver palidez, cianose, fissura, às vezes tem unha espessada, é um pé doente, né? Um pé cheio de alterações, até podendo evoluir com úlceras arteriais. Lembrando que úlcera venosa vem mais na região do tornozelo medial, úlcera arterial é mais na ponta dos dedos. Então, se tem uma úlcera na ponta dos dedos, sugere mais que realmente deva ter uma doença arterial mais importante. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Por enquanto a gente só falou de história e exame físico do seu Antônio, e a gente viu que doença arterial periférica parece uma coisa tão simples, aí tem bastante coisa que a gente pode procurar no nosso paciente. Ainda na história do exame físico, quando a gente pediu o primeiro exame, uma coisa que seria interessante seria avaliar a classificação de Fontaine. O que é a classificação de Fontaine? É uma classificação para um paciente que tem uma doença arterial periférica baseada nos sintomas. Então, o estágio 1 de Fontaine seria o paciente assintomático. Então, o paciente não está sentindo nada, é estágio 1. Seu Antônio tem dor, então ele não é estágio 1. Estágio 2 seria claudicação intermitente. E daí considera claudicação intermitente 2A, se tem que andar mais de 200 metros para começar a ter dor, ou 2B, se tem que andar menos de 200 metros. Então, se seu Antônio precisava andar um quarteirão para começar a ter dor, seria em torno de 50 metros, então ele seria um 2B, um pouco mais grave. Ele precisa caminhar pouco para começar a ter dor, certo? Então 2A, 2 é claudicação intermitente, 2A tem que andar mais de 200 metros, 2B menos de 200 metros. Estágio 3 seria o paciente já com uma isquemia em repouso, então tem dor em repouso. E o estágio 4 seria o paciente já com necrose, com gangrena, com um quadro bem mais avançado. Então esses são os 4 estágios da doença arterial periférica que a gente precisa saber. O que vocês pediriam de exame para esse paciente, para tentar ver se realmente ele tem doença arterial periférica? Qual que é o exame ideal aí para a gente pedir? Vamos ver se o pessoal está acordado aí. Vocês pediriam uma angiografia de cara para esse paciente? Eu vou mandar logo uma angiotomografia de artérias de membro inferior. Na verdade, esses exames são exames bons, né? Angiotomografia, angiorressonância, angiografia mesmo, por cateterismo.
a gente vai conseguir avaliar de uma maneira bem precisa onde que tem obstrução. Então é interessante. Ó, de Galta já comentou aqui, Doppler de membro inferior. Então, antes de ficar pensando em fazer todos esses exames, o ideal, a gente já fez aqui um índice de tornozelo braquial, não falei, mas o índice de tornozelo braquial do seu João deu 0,6, deu moderado. Mas o próximo passo aqui, o primeiro passo a fazer é um Doppler de membro inferior, o Doppler arterial de membros inferiores. Então é um exame não invasivo que já consegue nos dar uma noção do que está acontecendo. Então antes de passar, às vezes nem tem exame de sangue dele, você não sabe como que é a creatinina, angiotomo e angiografia você vai precisar dar contraste, iodado, ou angiorressonância pode precisar também. Então o ideal é, antes de sair de cara pedindo aí uma angiotomografia, uma angiografia, é pedir um Doppler. Então pede lá função renal, eletrólitos, hemograma, pede o geral, vê como é que está glicemia, dislipidemia, vê todos os outros fatores e pede um Doppler arterial de membros inferiores. Seria o primeiro passo. E vamos começar a pensar em como tratar esse paciente que eu vou discutir na sequência. Então a galera tá fiada aí, acho que Doppler seria o primeiro passo realmente para esse paciente. Além de ser um exame que é mais acessível aí para muita gente. Vamos dizer então que o seu Antônio fez o Doppler e deu lá alteração importante, membro inferior direito, que era onde ele tinha um ITB de 0,6. Como que a gente vai pensar em tratar esse paciente? Como que vocês tratariam? Que remédio que vocês dariam para o seu Antônio? Isso é um tema que eles gostam de perguntar bastante em prova, já caiu umas 3 vezes. Ah, sim, Milene falando em relação ao tempo de perfusão, sim. Se a gente imaginar que o paciente está com obstrução grave, o paciente pode já ter uma palidez cutânea, mas se não tiver, a gente pode fazer os testes para ver o tempo de enchimento capilar, para ver se tem alguma coisa que colabora aí com a hipótese de ter uma perfusão ruim. Mas, em geral, é diferente de um paciente que está mal perfundido, que geralmente é a extremidade que está ruim. Aqui, como é uma artéria mais proximal, às vezes ele já tem palidez, né, antes de você fazer o teste de perfusão periférica. Ana falando caminhar 3 vezes por dia. Perfeito. Eles já perguntaram umas 3 vezes isso na prova do TEC, e é isso que eles querem saber. Qual que é o tratamento classe 1 para todo paciente com doença arterial periférica, que obviamente não esteja tão limitado? É exercício físico e dieta. Esse é o classe 1 que todo mundo tem que fazer. A atividade física é fundamental para esses pacientes, porque esses pacientes podem melhorar o tempo de caminhada, pode melhorar a circulação para membro inferior fazendo caminhada. Então, fazendo exercício físico, você vai liberar fatores angiogênicos aí que vão ajudar a melhorar a circulação para a perna e vai melhorar os sintomas do paciente, ele vai conseguir caminhar melhor. Então, é indicação classe 1 e é barato, é só sair de casa e sair andando, compra um tênis e acabou. Não tem que ficar tomando remédio. Então, o ideal é orientar, se possível, quando vai para a diretriz, eles falam de fazer uma atividade física supervisionada, tentar chegar, teve dor, obviamente respeitar a dor, para de caminhar, mas sempre estimular a caminhada, que com o tempo ele vai perceber que cada vez mais ele consegue caminhar uma distância maior para começar a ter dor. Beleza? Então, exercício físico e uma dieta saudável. Esses pacientes, como o seu Antônio, geralmente são hipertensos, diabéticos, lipidêmicos, que precisa cuidar de todo o resto. Massagem eu desconheço. Dele falando de massagem, que teria algum benefício, eu desconheço aí benefícios mais que tem alguma recomendação em relação à massagem. Atividade física, sim, tem uma recomendação clara, indicação classe 1. Em relação à medicação, o que vocês utilizariam para poder melhorar os sintomas desse paciente? Vocês dariam AS para o seu Antônio? Hipertenso, diabético, lipidêmico, ex-tabagista, 68 anos e fez ultrassom, Doppler e confirmou que tem uma doença arterial periférica. Alguém aí daria AS para esse paciente? Ó, a doutora Ana Paula já foi direto para S-statina cilostazol. Tá bom, vamos comentar cada um desses. Falando primeiro do AS, o AS para paciente sintomático, como o seu Antônio, é indicação classe 1. Então, todo paciente que tem doença arterial periférica confirmada e está sintomático deveria tomar um antiagregante plaquetário. Geralmente a primeira escolha é o AS mesmo. Clopidogrel a gente vai acabar utilizando como uma opção, se o cara não tolera por algum motivo o AS, ou se fez uma angioplastia, que você pode considerar no primeiro mês após a angioplastia. Mas a princípio seria AS. E se o seu Antônio não tivesse sintoma nenhum e tivesse só um ITB alterado, um ITB de 0,7, por exemplo, 0,8. Se o paciente é assintomático com ITB abaixo de 0,9, será que ainda assim vale a pena dar AS? Aqui a recomendação seria 2A, uma recomendação um pouco mais fraca. O
paciente sintomático, como o seu Antônio, tem indicação classe 1, merece AS. Se o paciente é assintomático, mas tem um ITB menor que 0,9, sugere que deve ter alguma coisa subclínica, usar a OS poderia reduzir aí desfechos cardiovasculares, infarto, AVC, etc. Mas entraria com uma recomendação 2A, não seria indicação classe 1. Então, a princípio, o seu Antônio mereceria sim AS. Perfeito. Estatina. Ele está tomando simvastatina de 20. Vocês acham que é uma boa? Já teve gente aí falando de Rosuva. Deixa eu ver se teve mais algum. Rosuva, estatina. A princípio, se o paciente tem uma doença arterial periférica estabelecida, ele seria um paciente de muito alto risco e mereceria uma meta de LDL abaixo de 50. Então, o ideal é que ele tomasse uma estatina de alta potência. A estatina de alta potência, a gente fala rosuvastatina 20 ou mais, a dose máxima é 40, ou atorvastatina de 40 ou mais, que a dose máxima é 80. Rosuva 20 ou atorva 40, beleza? Então, poderia utilizar uma dessas duas. Simvastatina não. Então, simvastatina, para dar uma dose equivalente a rosuvastatina de 10, você precisaria de 80 mg de simvastatina, que nem está mais liberado. Então, aqui simvastatina não entraria. Você falar, o paciente não tem condição financeira, ele só consegue pegar no posto de simvastatina, é paciência. Mas o que é ideal para esse paciente é uma estatina de alta potência, Rosuva 20 ou atorva 40 ou mais, podendo associar ou não ezetimibe. Se o paciente só tem simvastatina e pode usar simvastatina associada a ezetimibe, potencializaria. O ideal era usar uma estatina de alta potência. Então não seria a primeira escolha. Mas é melhor. Melhor usar simvastatina mais ezetimibe do que só simvastatina. Melhor ainda, se não atingir a meta, seria a Rosuva mais ezetimibe. Agora a gente já está com várias formulações no mercado que traz junto aí rosuvastatina mais ezetimibe, né? Então, as estatinas vão atuar no fígado para diminuir a produção de colesterol, o ezetimibe vai atuar no intestino para diminuir a reabsorção de colesterol. Então, eles são agonistas, vai melhorar ainda mais o efeito utilizando os dois juntos. Então, Rosuva mais ezetimibe seria uma boa opção, sim. Então, de colesterol, com certeza mudaria, tiraria essa simva de 20, colocaria pelo menos uma Rosuva de 20, uma Atorva 40, então deixar algo mais potente. Hipertensão e diabetes, tem que ver como é que tá, mas a princípio tem que manter o melhor controlado possível, hipertensão e diabetes, tranquilos, aí não tem muita dúvida. E uma coisa que o pessoal tem dúvida, que tem se discutido bastante ultimamente, é anticoagulação. Será que vale a pena usar o rivaroxabana, o Xarelto? Então a gente teve um estudo que chamou COMPASS, que foi um estudo com quase 30 mil pacientes, que englobou pacientes com doença arterial coronariana crônica e doença arterial periférica. E o estudo mostrou uma redução de 24% no endpoint primário, de morte, infarto, AVC, o desfecho composto. Então parecia ser interessante usar Xarelto. No estudo com PAS eles compararam usar só o AS, que é o tradicional, ou AS mais rivaroxabana 2,5 duas vezes, ou só rivaroxabana 5 duas vezes. E o que eles viram que a formulação que saiu melhor dos três foi o AS mais o rivaroxabana 2,5 duas vezes. E por isso foi aprovado e está disponível no mercado brasileiro o Xarelto de 2,5. Percebendo aí que o Xarelto é uma dose diferente que a gente usa para FA e para trombose, né? Para FA a gente utiliza 20 mg uma vez por dia, ou então 15 mg se for um cleave de creatinina entre 30 e 50. Aqui a gente está falando de uma dose bem mais baixa, que é de 2,5, e por isso tem que ser usado 2 vezes por dia, por causa da meia-vida da droga. Problema, o Marco já comentou aí, o problema é o preço do Xarelto. Então, beleza, no estudo Compass parecia ser interessante, parecia trazer algum benefício, mas aumentou o sangramento. O grupo que usou o Xarelto sangrou mais do que o grupo só AS, que era esperado. Depois do Compass saiu um artigo chamado Voyager PAD. Voyager foi um estudo só com pacientes com doença arterial periférica. Eles pegaram quase 7 mil pacientes e usaram esse esquema, ou AS mais rivaroxabana 2,5 duas vezes, que foi o esquema que deu certo lá no Compass. E daí, nesse estudo, eles mostraram uma redução do desfecho composto primário, que era morte, infarto, AVC, isquemia aguda de membro inferior ou amputação. Tem uma redução aí de 15% com um P significativo, mas quando eles foram avaliar todos os desfechos de forma separada, eles viram que, na verdade, esse benefício foi às custas de uma redução de isquemia. Então diminuiu a isquemia aguda, mas não diminuiu a amputação, não diminuiu o infarto, não diminuiu o AVC, não diminuiu a mortalidade. Então não é um benefício espetacular, né? Não mudou algum desfecho,
parece ter algum benefício. Aqui no estudo Voyager não houve aumento de sangramento, foi semelhante nos dois grupos. Só que o problema é que não é um benefício maravilhoso e custa aí perto dos seus 150 a 200 reais, que é um dos fatores limitantes. Então, quando que a gente vai usar? Não vai ser para todo mundo. Vai ser aquele paciente que ainda está sintomático, que às vezes tem muita comorbidade, mas tem um risco de sangramento baixo. Aí você pode considerar utilizar, mas certamente não é uma droga para utilizar para todo mundo. E o que tem de benefício aqui é com rivaroxabana 2,5 duas vezes. A gente ainda não tem estudo aí com a pixabana, edoxabana, dabigatran, os outros novos anticoagulantes. E com varfarina também tem uma evidência fraca, a gente não deve utilizar a varfarina. Então, se for pensar em anticoagulação, para esses pacientes que só tem doença arterial periférica, é isso. Se tem FA, se tem um TEP, se tem qualquer outro motivo, daí não. Daí você trata conforme o protocolo de cada doença. Daí você pode usar o xarelto de 20, xarelto de 15, a pixabana 5 duas vezes, daí você usa o esquema padrão de novos anticoagulantes. Aqui, se o paciente só tem doença arterial periférica, você só está focando esse tratamento, você só vai considerar utilizar o xarelto 2,5 duas vezes, em algumas ocasiões que o paciente ainda continua sintomático, você acha que tem um risco alto, mas não tem um risco de sangramento tão alto. Então vai ser para pacientes selecionados, não é para usar de rotina para todo mundo. Beleza? Deixa eu ver se tem algum outro comentário. O Luiz comentando que só pode dizer que é caro ou não o paciente. Eu concordo, acho que assim, tem muitos pacientes que às vezes você tem indicação de usar xarelto ou usar um inibidor de SGLT2, Entresto, que são drogas que custam tudo perto de 200 reais, e eu acho que você tem que compartilhar com o paciente. Ó, essa é uma droga que se mostrou benéfica, é melhor do que a gente tinha antes, para o tratamento de tal doença, e custa 200 reais por mês. O paciente vai poder falar, ó, não tenho condições nenhuma de comprar, prefiro usar o tratamento anterior. Ou ele pode falar, não, eu dou um jeito, eu consigo comprar a droga. Então, eu acho que tem que tirar esse preconceito que talvez ninguém possa tomar porque é caro, porque tem gente que pode se investir num tratamento e daí vai depender de você explicar também o porquê que precisaria daquela medicação. Então, tem que ser discutido com o paciente, sim. Ana fala, andar, não fumar, rosuva, meia elástica, beleza. O recado é esse, fazer muita atividade física, parar o tabagismo, com certeza ajuda muito. Usar rosuva. O que mais que a gente podia utilizar? Teve gente que falou lá no começo já de cilostazol, né? Será que a gente pode usar cilostazol para o nosso paciente? Então, o cilostazol seria mais uma droga aí que teria algum efeito aí em agregação plaquetária, ele não vai substituir o OAS, você pode usar o OAS. E a gente pode utilizar 52 vezes até 102 vezes para alguns pacientes. Os estudos com o cilostazol mostraram que os pacientes geralmente têm um tempo maior de caminhada até desenvolver a dor. Então pode ajudar sim nos sintomas. Não tem benefício de mortalidade, de amputação, etc. Mas pode ajudar sintomas. Outro remédio que a gente pode considerar utilizar é a pentoxifilina, que é uma xantina. Né? Pentoxifilina a gente pode considerar utilizar também, talvez ele mude alguma coisa na viscosidade do sangue, etc. E também tem estudos mostrando uma melhora do tempo de caminhada até iniciar a dor. Então ficariam lá como drogas de opção para o paciente sintomático. Antes disso, vai ser caminhada, dieta, AS, estatina, todo o resto. Isso aqui não é para dar de cara para todo paciente. Se o paciente tem um problema circulatório, se o paciente tem uma alteração grave, uma alteração crítica, com dor aos mínimos esforços ou dor ao repouso, aí vai ser difícil fazer atividade física. Aí geralmente precisa de alguma abordagem mais agressiva para daí pensar em liberar para fazer atividade física. Então esse seria o próximo e último passo. Né? O paciente já está lá usando AS, usando estatina de alta potência. Você otimizou o tratamento da diabetes, otimizou o tratamento da hipertensão. Você associou lá cilostazol, pentoxifilina, associou xarel também, chegou no máximo que dava de medicação para esse paciente e ele continua muito sintomático. Esse paciente provavelmente vai precisar ter uma abordagem cirúrgica, então vai precisar realmente do cirurgião vascular para fazer alguma abordagem, que pode ser, de acordo com a anatomia e opção do cirurgião vascular, ou uma angioplastia com stent, ou então uma cirurgia aberta, fazer um bypass, fazer uma ponte. Então fazer uma ponte para pular lá a obstrução crítica. Então isso daí vai ter que ser discutido com o cirurgião vascular para ver qual seria a melhor opção. Em geral, se vai para stent, teria uma recomendação razoável para utilizar o AS e clopidogrel por mais um mês aí, e depois voltar só com o velho AS mesmo. Então, se tem dor só quando faz muita atividade, estimule o exercício físico, que isso pode melhorar.
com o tratamento pode melhorar também o tempo e ele pode ir melhorando cada vez mais. Estimula a angiogênese, aumenta lá a circulação para o membro, ele acaba conseguindo andar cada vez mais e às vezes não precisa de cara para um procedimento cirúrgico. Se está muito limitado, dor ao repouso, dor para caminhar 2 metros, daí não tem jeito, precisa ir para a cirurgia mesmo. Então não é que o cardiologista vai tratar sozinho, o vascular sempre vai ter que estar junto, porque vai chegar um momento que a gente vai ter que discutir se vai precisar ou não abordar essa lesão mais grave. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Então é isso, a princípio, seu Antônio, a gente poderia começar então. Como que a gente vai tratar seu Antônio? Orientar uma dieta saudável para ele, tentar otimizar, vamos ver como que veio os exames dele de diabetes, de dislipidemia, mas já trocaria de cara para uma Rosuva 20, daria AS para ele e não daria ainda Xarelto, Cilostazol e Petoxifilina. Deixaria essas medicações para, se necessário, na evolução. De cara, eu daria Rosuva, manteria os remédios de pressão e diabetes se estiver bem controlado e associaria o AS, só. Daria isso inicialmente e atividade física. Vamos ver se com isso ele consegue aumentar. Agora consigo andar 2 quarteirões, estou menos limitado, não está me atrapalhando. Você tenta ir controlando e ver se consegue evitar um procedimento cirúrgico. Continua muito sintomático? Considere associar um cilostazol. Você pode considerar associar outras drogas. Chegou no limite, aí seria o momento de pensar em abordagem. Então seria basicamente isso que a gente tem que saber aí para matar o que você precisa aí de doença arterial periférica. Então, quando a gente está falando de doença arterial periférica num paciente como esse, a gente está falando de um paciente com uma doença aterosclerótica difusa, que é a causa mais comum, disparado, para esse tipo de paciente. Quando a gente está falando de um paciente mais jovem, não. Daí a gente pode pensar em outras doenças. Paciente jovem, sexo feminino, asiática, começa a ter isso aí, você começa a pensar em vasculite, pensa em outras doenças. Mas o paciente de 68 anos, hipertenso, diabético, dislipidêmico, ex-tabagista, a principal hipótese aqui é doença aterosclerótica. Então é a ateromatose mesmo, é o que é mais comum. Outro perfil de pacientes, aí a gente pode pensar em fazer alguma outra investigação para doença reumatológica, etc., que não seria o caso aqui.